Boa tarde. Detentas do presídio feminino recebem assistência de saúde e beleza. Doença crônica renal pode ser evitada com cuidados e prevenção. Sampaio Correia estreia hoje na Copa do Brasil contra o Interporto de Tocantins. E mais um novo dia de estreias nos cinemas de todo o Brasil. O Repórter Maranhão está começando agora. A Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social divulgou um dado preocupante. De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria, atualmente 1.639 crianças e adolescentes são submetidos ao trabalho infantil em São Luís. A situação foi identificada em pelo menos 20 bairros. E o Maracanã é o que apresenta a maioria, com quase 13% dos casos identificados. Os dados coletados serão usados para elaborar o Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, que deve ficar pronto até o segundo semestre deste ano. Durante toda a semana, detentas do Presídio Feminino de São Luís estão recebendo ações de serviços básicos na área da saúde, higiene e beleza. A ação faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher já passou, mas por aqui as homenagens continuam. Afinal, qual a mulher que não gosta de receber uma atenção especial? Estou achando bacana, pelo menos estão lembrando da gente aqui dentro. No pavilhão feminino do Presídio de Pedrinhas, acontece uma vasta programação com ações de cuidados com a saúde, organizada especificamente para essa parcela da população feminina. Está sendo uma programação mais intensa, de conscientização também da condição da mulher encarcerada e pelos cuidados da saúde que elas precisam também ter. As mulheres encarceradas estão recebendo serviços médicos, orientações sobre hábitos saudáveis, avaliações e consultas médicas com ginecologista. O nosso objetivo é que todas sejam atendidas. Hoje nós temos 144 internas, entre sentenciadas e provisórias, e o nosso objetivo é que todas sejam beneficiadas com as ações que estão sendo desenvolvidas aqui. A programação é integrada ainda por momentos dedicados à elevação da autoestima dessas mulheres, com distribuição de kits de beleza e higiene corporal. A primeira etapa foi o dia de embelezamento, né? Teve distribuição de kits de higiene, palestra de saúde bucal, palestra para a mulher por gênero, enfim. Nós estamos voltados para dar uma melhor qualidade para a mulher encarcerada. E os policiais federais voltaram a paralisar as atividades desde as 8 horas da manhã de hoje. Eles estão em frente à Superintendência Regional em São Luís. Segundo os policiais, o protesto é contra as condições atuais de combate à criminalidade e à violência e tem o objetivo também de demonstrar apoio à greve nacional da categoria que acontece em várias capitais do país. A paralisação encerra às 6 horas da tarde e os serviços essenciais estão mantidos. Em todo o mundo, cerca de 500 milhões de pessoas sofrem de doença renal crônica, um mal que pode ser evitado com cuidados e prevenção. Esse é o tema da entrevista da jornalista Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde. Um órgão tão importante quanto o coração, mas bastante negligenciado em relação aos cuidados. No Dia Mundial do Rim, celebrado amanhã, quinta-feira, o Hospital Universitário realiza uma campanha de prevenção a doenças renais crônicas. Sobre o assunto, a gente conversa com o nefrologista Diego Brito. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Como é que vai ser realizada essa campanha? Essa campanha que vai ser realizada amanhã no Hospital Universitário, a partir das 8 da manhã, é uma campanha em comemoração, como você acabou de falar, o Dia Mundial do Rim, dia 13 de março. Né? Então, em todo o mundo são realizadas ações em comemoração a esse dia, né, que é dedicado a esse órgão tão importante, mas, como já foi dito, negligenciado em relação aos cuidados. Vai ser desenvolvida uma atividade de esclarecimento à população, né, que for ao local, vai ser realizado por uma equipe multidisciplinar do Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário, com a participação de médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, no intuito de esclarecer a população um pouco mais sobre os cuidados que deve ter em relação ao rim.
E em relação à doença renal crônica, quais são as características que podem indicar a doença? Bem, a doença renal crônica, ela se caracteriza por uma perda progressiva e lenta do funcionamento do rim. Por definição, quando o rim ele começa a filtrar menos de 60 ml por um período superior a 90 dias ou 3 meses. Né? Então, o grande problema da doença renal crônica é que é uma doença silenciosa. Né? O rim ele consegue se manter desenvolvendo suas funções, né, por um bom tempo, né, mesmo havendo essa disfunção. Então, só quando chega num estágio bem mais avançado, quando o rim já não consegue desempenhar suas funções, é que o indivíduo começa a apresentar sintomas. Né? Ele começa a reter líquido, começa a ter a pressão alterada, começa a desenvolver anemia, doenças ósseas, porque apesar das pessoas acreditarem que o rim funciona apenas na produção da urina, eliminando o excesso de líquido no corpo, na verdade não é isso. O rim ele desempenha funções que envolvem todo o nosso organismo. Então, ele participa da formação das células do sangue, participa da saúde dos ossos. Então, todos esses órgãos estão comprometidos caso haja uma disfunção grave do rim. E é possível prevenir a doença renal crônica? Claro, é possível. Então, um dos aspectos que está sendo tratado nessa campanha justamente são as regras de ouro para prevenção da doença renal. Então, se você tem pressão alta, você deve controlar a sua pressão. Se você tem diabetes, deve manter sob controle o açúcar no sangue. Fazer exercício físico, beber mais líquido, evitar o ganho de peso, né? Deixar de ser sedentário, é importante que você faça atividade física, diminuir o sal e ter muito cuidado na automedicação. Né? Algumas medicações, elas comprometem muito o funcionamento do rim, em especial os anti-inflamatórios e alguns tipos de antibiótico. É muito importante que as pessoas não façam automedicação. Sempre tome remédio com a receita médica. O tema desse ano é 1 em 10, o rim envelhece assim como nós. A doença renal crônica ela é mais comum entre idosos, com essa relação de envelhecimento do rim na verdade, só para chamar a atenção para o problema, acredita-se que cerca de 10% da população brasileira, né, deve ter algum grau de comprometimento da função do rim. Né? Então, se nós somos 200 milhões de habitantes, existem espalhados por esse país cerca de 20 milhões de pessoas com algum problema do rim e a grande maioria não sabe. A grande maioria dos trabalhos, né, de dados estatísticos que a gente tem em relação a doentes renais são aqueles pacientes que estão em diálise. Né? Pelo censo da nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela mostra que cerca de 100 mil pessoas estão em diálise hoje no Brasil. Né? Mas se acredita-se que fora isso existem milhões que têm problema renal e que ainda não foi feito o diagnóstico. E quem são essas pessoas que têm o maior risco de ter doença renal? São os hipertensos, os diabéticos, pessoas com mais de 60 anos de idade, que são os idosos, é um grupo importante. Né, com fator de risco, obesos e familiares com alguma pessoa na família que tenha problema renal. Então, só entendendo um pouquinho o tema da campanha, 1 em 10 significa justamente isso, que para cada 10 pessoas, uma provavelmente tem problema renal. E o rim envelhece assim como nós. Então, a partir de 40 anos de idade, a gente começa a perder normalmente, isso é normalmente, fisiologicamente. A gente começa a perder 1% de funcionamento do rim por ano. Então, a pessoa com 60 anos, ela já perdeu cerca de 20% do funcionamento. Doutor, se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, essa perda vai ser mais rápida. Doutor, só para encerrar, só para finalizar, como é que está a situação hoje dos transplantes de rins aqui no Maranhão? O Maranhão é um dos estados que menos transplanta no Brasil, né, por conta da doação. Né? Existe a possibilidade de você fazer a doação intervivo, que é um parente até 4º grau pode doar, ou doador falecido. O Maranhão ainda transplanta muito de doador vivo, né? E, na verdade, nos grandes centros em todo o mundo, a maioria dos transplantes são realizados através de doação de doador falecido, só que ainda existe uma recusa muito grande dos familiares em relação a essa questão. É importante que esse assunto também seja difundido, porque as pessoas precisam manifestar para a sua família, ainda em vida, que são doadores de órgãos, né? Porque quando a pessoa evolui com a morte cefálica, que é aquela condição que a pessoa não retorna mais, ela pode ser um potencial doador de órgãos. Né? E se a gente conseguir aumentar essa parcela de doação, é possível, né, que a gente aumente o número de transplantes no estado e consiga tirar da fila de espera esses pacientes que hoje estão em terapia renal substitutiva, né, tanto aguardando um órgão. Okay. Doutor Diego, muito obrigada pelos esclarecimentos. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Luanda. E 450 quilos de lixo recolhidos em apenas 8 horas na Praça Deodoro.
Esse foi o resultado do primeiro dia de coleta do lixômetro, equipamento instalado pela Prefeitura de São Luís para chamar a atenção da população sobre a quantidade de lixo produzido na cidade e informar sobre a forma correta de descarte dos resíduos. E veja no próximo bloco, começa hoje a 4ª rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. E mais, Sampaio Correia estreia hoje na Copa do Brasil. É logo após o intervalo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. A história de ajudar os outros ciclistas a se deslocar de um lado para o outro utilizando a bicicleta começou muito de amigo para amigo. Ah, tem um amigo meu que ele sabe pedalar e, pô, ele pode te ensinar, pode te ajudar a levar você até o seu trabalho, até a faculdade, até a sua escola. O pedido ele é enviado pelo site do Bike Anjo. Um dos Bike Anjos da região entra em contato com a pessoa que fez o pedido e aí começa toda essa relação. Se você se comporta de uma forma preventiva, é realmente seguro andar de bicicleta na rua. Ela traz um benefício ambiental enorme. Seu combustível é arroz com feijão, não é gasolina, não é o álcool, é a bicicleta, é o seu corpo, é você e ela simplesmente. Meu nome é Rafael Rodrigues Dias Alves Pereira, eu sou ciclista, educador ambiental e eu me locomovo de bicicleta. Agora o assunto é esporte. Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Maranhão foi derrotado pela equipe do SESI de São Paulo por 3-0. A equipe maranhense encerra sua participação no campeonato sexta-feira contra o Praia Clube de Minas Gerais no ginásio Castelinho. Já no Campeonato Maranhense de Futebol, 2 partidas abrem hoje a 4ª rodada do retorno. Às 4 horas da tarde, o líder do Grupo B, Santa Quitéria, recebe o Cordino, segundo colocado do Grupo A. E às 8h30 da noite acontece o jogo dos desesperados, entre 2 equipes que lutam contra o rebaixamento. Os lanternas de suas chaves, Bacabal e São José. Em busca de reabilitação após a derrota em casa para o Santa Quitéria, o Motoclube está treinando em 2 períodos para enfrentar o Balsas no domingo. E quem reapareceu na equipe foi o ídolo Kleber Pereira. O Motoclube, que vinha de uma grande fase no Campeonato Maranhense, perdeu de 1-0 para o Santa Quitéria no Castelão e da liderança isolada do Grupo A caiu para a 3ª colocação e, por enquanto, está fora da área de classificação. Com o campeonato no segundo turno, só restam 2 jogos para o Moto tentar voltar para a fase de classificação e, segundo o técnico Edson Porto, o time tem todas as condições para isso. Estamos trabalhando para que a gente consiga buscar um resultado positivo em Balsas e brigar ainda, nos dê a condição de estar brigando pela classificação. Eu acho que ela é viável, ela tá na nossa mão, depende daquilo que nós vamos fazer nesses dois últimos jogos. O time, que está se preparando com treinos físicos e táticos, enfrenta o Balsas e promete não cometer os mesmos erros do último confronto. Nós estamos preparando forte, se Deus quiser vai dar tudo certo aí, treino de manhã e de tarde, 2 turnos, então é trabalhar que vai dar tudo certo aí para a nossa equipe. Já o atacante Kleber Pereira, que tem contrato assinado até o final do ano, se reapresentou para o clube e já voltou a treinar com os demais jogadores. Ter chegado um pouco agora atrasado em virtude de alguns problemas também, mas acho que o time tá bom. Alguns jogos eu acompanhei também, acho que as coisas estão saindo como a gente queria, então procurar continuar trabalhando com humildade, com o pezinho no chão. O aproveitamento ou não do atacante para o restante do campeonato ficará a cargo do técnico Edson Porto. Motoclube e Balsas jogam domingo a partir das 4 horas da tarde no interior do estado. Mais um time que participa do estadual de futebol anunciou greve em função das pendências salariais.
Após o caso do São José, foi a vez dos jogadores do Imperatriz cruzarem os braços, alegando um atraso de 2 meses nos vencimentos. Mesmo com a crise financeira, a equipe lidera o Grupo A no segundo turno, mas ameaça não entrar em campo no domingo, em jogo contra o Maranhão, caso a situação não seja regularizada. O Sampaio Corrêa já está em Tocantins para a estreia na Copa do Brasil. O primeiro adversário do tricolor é o atual campeão tocantinense e líder do campeonato em 2014. O Interporto tenta aproveitar a boa fase para melhorar o retrospecto na Copa do Brasil. Nada melhor que a liderança do estadual para o clima de descontração ser visível no treino do Interporto. Com a vitória por 4-1 contra o Tocantins de Miracema, o time chegou aos 7 pontos e é o primeiro na tabela de classificação. O Interporto hoje é o atual campeão do estado e eu acho que todo clube quer pegar o Interporto. Mas é importante a gente terminar em primeiro, o objetivo do nosso grupo é terminar em primeiro. Mas os planos do time é outro, a estreia na Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa do Maranhão nesta quarta-feira. O Interporto já participou da competição por 2 vezes, em 1999 e em 2000. As 2 vezes, o Tigre Portuense foi eliminado sem a necessidade do jogo de volta. Neste ano, os jogadores querem escrever uma história diferente. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer a favor do nosso time e vamos tentar manter, né? Vai ser um jogo bastante difícil. É um time que teve uma sessão para a Série B e vem de uma final do primeiro turno do Maranhense. E a gente vai ter uma parada dura aqui, mas a gente está se preparando aqui no pensamento de conseguir a vitória. O atacante Lourival, que marcou os 2 primeiros gols dele nessa temporada, na última partida do time pelo Tocantinense, espera repetir a dose na Copa do Brasil. E a gente sabe da responsabilidade nossa, sabemos que é um jogo muito difícil, que a gente sabe que um placar de 2-0 já não tem a segunda partida, então a gente tem que ter muita atenção. Eu acho que o nosso grupo também, acima de tudo, é um grupo experiente. Então a gente está se preparando e eu tenho certeza que na quarta-feira a gente vai estar bem tranquilo aí para fazer esse jogo, fazer um bom jogo e com certeza ir para o segundo jogo lá em São Luís. O Sampaio também atravessa um grande momento. Além de 2 acessos consecutivos, o time apresenta bom rendimento em 2014, o que aumenta a confiança para conquistar um resultado positivo. O Sampaio Corrêa vai bem no Campeonato Maranhense e agora pretende seguir o mesmo rumo na Copa do Brasil 2014. A estreia na competição nacional será às 8h30 da noite, na casa do adversário, no estádio General Sampaio, na cidade de Porto Nacional, no Tocantins. Na preparação da equipe tricolor, os titulares fizeram um coletivo com os jogadores do Sub-20. A preocupação apenas é no número de baixas por lesões. O Giovani e o Paulo Sérgio tiveram uma torção de tornozelo. E o Arlindo Maracanã teve o estiramento no jogo, né? Com os desfalques, as alterações foram definidas para enfrentar o Interporto na partida de ida. No posto do Paulo Sérgio entra o Jade, no posto do Giovani é o Wellington e no posto do Arlindo é o William Corrêa, né? Mimica assume novamente como capitão da equipe. A confiança para o confronto é grande. A gente sabe que a gente tem que tirar um pouco o foco do Maranhense, sabe que é uma competição difícil a Copa do Brasil. É uma estreia nossa, né, cara? A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas a gente tem total condição de chegar lá e fazer um grande jogo. Uma das esperanças de gols é o atacante William Paulista. O nosso time está preparado, está se preparando, está focado no que a gente vai fazer, que é fazer um bom jogo lá. E claro, tentar, né, logo eliminar logo lá, fazendo 2 gols. Né? O objetivo mesmo é a vitória. Certo, o objetivo é vencer. Com relação a placar, aí ninguém sabe, a Deus pertence, né? Mas nós vamos em busca de uma vitória. Caso o Sampaio elimine o Interporto, enfrenta na próxima fase o vencedor do confronto entre Vilhena de Rondônia e o tradicional Palmeiras. A partida de ida também acontece hoje às 7h30 da noite. São Luís predomina nebulosidade variável e possibilidade da formação de áreas isoladas com chuva ao longo da ilha de São Luís. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com chuva forte que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 31 graus.
Em Caxias, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Balsas, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E veja no próximo bloco o novo dia de estreias nos cinemas. E mais, a produção maranhense Luizes pode ser assistida pela internet. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 51 minutos. Ouvidoria EBC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical, alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público prestando contas ao cidadão. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Acesse ebc.com.br/Fale Conosco. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Você vai voar de teco-teco e conhecer lugares legais. A gente vai conhecer por dentro um submarino de verdade. De segunda a sexta, na hora da criança, e domingo, 11h20 da manhã. Você costuma cuidar dos seus pés? O brasileiro vem se preocupando cada dia mais com os cuidados com o corpo, mas essa parte importante geralmente fica meio esquecida. Responsável por equilibrar todo o peso do corpo, além de amortecer os impactos ao andar, os pés há muito tempo não têm recebido a atenção merecida. Mas para evitar dores e disfunções, além de manter ok a circulação sanguínea, os pés necessitam de acompanhamento específico, dado por um profissional da área da saúde, ainda por muitos desconhecido. Costuma ir num podólogo? O que se trata? Tem a menor ideia. Ana Lourdes é podóloga e vai encarar mais um tratamento geral dos pés, plantas e dedos. Para as calosidades típicas de quem usa sapatos inadequados frequentemente, após a higienização, coloca o emoliente nas áreas de calosidade para depois retirá-las com um bisturi. As unhas recebem atenção especial com broca diamantada e a lixa dá o retoque final, que dá para sentir a diferença aos olhos de quem vê e de quem sente o processo. Antes eu estava me sentindo muito incomodado, aí depois que eu fiz, fiquei totalmente diferente, fiquei leve. Eu aconselho muito as pessoas a fazer, porque é um tratamento que não dói, é muito confortável. Eu pensava que doía, mas não dói, é muito confortável, eu aconselho as pessoas a fazerem. Para Ana Lourdes, a figura do podólogo ainda é pouco divulgada, mas consegue evitar vários malefícios aos nossos amigos de baixo. O que acontece é que as pessoas não sabem como cuidar dos pés, não olham para os pés, não tem tempo para cuidar dos pés. Você toma banho e você passa um pé no outro e pronto. Só que o pé que nos leva, que nos dá liberdade, e ele só procura alguma pessoa para tratar de alguma doença dos pés quando já não podem mais ir e vir. Mas o mercado vem se especializando e são várias as pessoas que estão de olho nele. É um curso que a procura agora é tão alta que até homens, idosos, mulheres de mais idade, homens principalmente, já estão se interessando. Por quê? É um curso rápido, um curso eficaz e que você logo após esses 22 meses do curso técnico em podologia, você pode virar dono do seu próprio negócio.
E amanhã é dia de estreia nos cinemas. A partir desta semana, os filmes deixam de estrear às sextas-feiras e passam a ser exibidos às quintas. Os lançamentos de filmes são sempre aguardados com ansiedade. E antes de entrarem na programação, os títulos chamam a atenção no hall de entrada. Uma novidade vai mudar a rotina do público que frequenta os cinemas em todo o Brasil. Os lançamentos vão ocorrer sempre às quintas-feiras. A decisão é da Federação Nacional de Empresas Exibidoras Cinematográficas. Mas muitos ainda não sabem do acordo recém-fechado com as distribuidoras e as opiniões são divididas. Tem esse costume de ver o cinema toda sexta-feira? Sempre que tem lançamento nós vemos, por causa deles, que eles adoram cinema. Eles não são muito de festa, então eles gostam de cinema. Quem gosta mesmo, quem é cinéfilo, ele vai vir, independente do dia. O importante é que os bons filmes continuem estreando e que a gente possa aproveitar cada momento de folga para curtir um bom cinema. Para mim não faz diferença, porque eu acho que quem gosta de filme vai vir na quinta, na sexta-feira. Só vai encontrar o cinema mais vazio, né? Eu creio que sim. Vale lembrar que nos últimos 20 anos, os filmes têm estreado no Brasil às sextas, mas antes dos anos 90, o circuito exibidor já trabalhava com as quintas-feiras como data de lançamento. A estratégia já é realidade bem sucedida em vários países da Europa e da América do Sul. A vantagem é que alguns filmes vão estrear no Brasil antes até que em seus países de origem, como os Estados Unidos, que inicia a Cine Semana às sextas. Foi uma estratégia de marketing para ganhar mais público. O cinema realmente, devido a várias mídias novas, na internet, vídeo on demand, TV a cabo, tem que se renovar realmente com a questão de exibição, né? Então, para os multiplex é bem importante essa mudança de data. A mudança tende a movimentar ainda mais o mercado e influenciar positivamente nos resultados de filmes médios nacionais e internacionais, que nem sempre tem verba para uma comunicação pesada antes da estreia. Esperamos que com esta mudança, antecipação de um dia, já nas quintas-feiras, possa aumentar o nosso fluxo. Isso já foi uma mudança que já ocorreu em países em toda a América do Sul e teve uma mudança, ela teve bastante significativa nas vendas, houve uma crescente. Bem, eu acho que vai ser mais vantajoso para as pessoas virem e assistirem as estreias mais cedo. Encontrar os amigos, planejar mais cedo, aí vai ter quinta, na sexta, no sábado e o domingo para curtir com os amigos e planejar com mais dias, mais opções. E a produção Luizes, um dos filmes maranhenses mais premiados de 2013, está disponível na internet gratuitamente para quem quiser conferir a obra. Maranhão 66, documentário de Glauber Rocha, realizado quando José Sarney assumia o governo do estado do Maranhão, filmado sob a ótica reveladora dos problemas sociais e econômicos de então. O Maranhão não quer a miséria, a fome, o analfabetismo, as mais altas taxas de mortalidade infantil. Quase 50 anos após, o pessoal do Éguas Coletivo Audiovisual questiona a mesma situação, com o filme Luizes, uma forma inventiva de colocar em xeque a situação histórica da região. Lançado recentemente no YouTube, o filme, realizado coletivamente e sem recursos, remonta a lenda da serpente que rodeia a ilha e um dia acordará. Para os realizadores, o povo seria a serpente e as imagens das manifestações em junho de 2013 comprovariam a ideia. Muita gente já está vendo aqui no Maranhão, fora do Maranhão e fora do país também. E já tem 5 mil acessos no YouTube e foi a segunda matéria mais lida da Carta Capital no Facebook. Nessa mistura de ficção e realidade, depoimentos foram colhidos e expressam a resistência do povo, a exemplo do mestre Amaral e o tambor de crioula. Para mim é uma felicidade, é um trabalho sério, uma coisa que hoje esse filme tá bem dizer, aí já quase no Brasil todo e eu fico muito feliz sobre isso. O filme foi convidado para ser exibido durante a inauguração da Casa de Cultura José Sarney no município de Pinheiro, terra natal do ex-presidente. Só que após uma semana depois do convite, ele foi proibido de ser exibido no local. Agora, os integrantes do movimento decidiram que Pinheiro será o local de exibição da mostra Éguas na Estrada.
O projeto visa levar o filme às comunidades distantes, além de promover debates e oficinas. E a ideia é, cada exibição, a gente falar um pouco da nossa experiência, que foi uma experiência coletiva, foi um filme sem orçamento, sem financiamento. Então, por exemplo, eu dou a oficina do que eu trabalhei no filme, que foi a produção, aí o Luciano, que passa um pouco da experiência dele com direção, aí a direção de arte passa um pouco, para que a gente possa fazer com que essas pessoas possam também contar suas próprias histórias. Orgulho assim daqui. Quem quiser assistir ao filme Luizes, basta acessar solrealismo.com. E o Repórter Maranhão fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.